para os irmãos ao longo desse encontro da juventude, onde a gente está falando sobre namoro cristão. E seria um tipo de palestra que acho que para todo mundo que quer casar, né, somente na mensagem, principalmente se é cristão ou não, deveria escutar, para não fazer tanta asneira que nem o mundo faz. O mundo hoje faz o que quer, vive da forma que quer, e vão levando a vida do jeito que querem também. Quando será que está instalado o casamento? Quando será que o casamento entre o homem e uma mulher está ligado no céu? A gente já viu isso no encontro, essa pepita de ouro. Quando será que está ligado no céu? Será que é quando o juiz emite o papel de casado? Será que é quando o sacerdote, né, fala, casa eles ali na cerimônia de casamento? Quando será que está ligado lá no céu? A gente já falou sobre isso aqui. Ninguém lembra? Quando a irmã ali disse, quando são feitos votos, quando a noiva resolve receber o noivo como seu legítimo esposo, e ele também resolve casar com ela, e eles fazem aquele voto de se amarem, de ficarem juntos, independente de sacerdote, independente de juiz, ali já está ligado no céu. Então a coisa é muito mais séria do que a gente pensa, né? Eu gostaria de ler algo aqui na mensagem para os irmãos, são perguntas e respostas número 3. Claro que quando a gente aborda esses assuntos aqui nessa palestra, nessas pequenas palestras, é uma coisa assim bem superficial, né? Bem superficial mesmo, porque assunto de casamento e de divórcio, esses assuntos de família, é gabinete pastoral. Então o que eu posso falar aqui é muito superficial, bem ali embasado na Bíblia, bem embasado na mensagem. Agora, qualquer coisa fora disso aqui, ou para mais ou para menos, fale com o seu pastor. Chame o seu pastor, olha, estou passando por isso, por aquele outro, o que o senhor me instrui a fazer, que tipo de conselho que o senhor pode me dar, porque o que mais tem no meio cristão é pessoas divorciadas, pessoas amaziadas, infelizmente é dessa forma, não deveria ser, mas é um casa e um separa, pega, larga, estica, puxa, que eu nunca vi. Uma nação que se diz cristã, como o irmão Brana diz acerca dos Estados Unidos, e a gente leu aqui, o irmão Bruno leu aquele dia, ele falando acerca dos Estados Unidos, para uma nação que se considera cristã, ter tantos casos de divórcio, deveriam se envergonhar. Essa que é a verdade. O Brasil, que se diz uma nação cristã, também está no mesmo barco. E ainda mais dentro da igreja, um casa separa, são ministros com 2, 3 casamentos, ministra que nem existe na Bíblia, também casada 2, 3 vezes. Ontem a gente escutou uma palavra do Senhor Jesus aqui, a pregação de ontem, que muito falou acerca disso, que uma irmã, quando assume um púlpito, 90% ela está lançando o casamento dela por água abaixo, porque é espírito de homem, espírito de macho, 2 machos numa casa, o casamento é fadado à destruição. Irmãos, é só ver, que nem o pastor nos disse aqui, é só olhar, tudo quanto é tipo de ministra de altar, ver se o casamento não é destruído. É 90%, né? E não deveria ser. Deveria estar dando bom exemplo. Está dando um mau exemplo, pessimamente, porque está totalmente fora da Bíblia, mas muito, a 1 milhão de milhas longe da palavra de Deus.
exercendo o ministério através de dons, exercendo o ministério através de chamado, mas quem te chamou? Jesus Cristo que não foi. Ah, mas o Espírito Santo opera. Você nunca leu Mateus 24, 24? Você nunca leu Mateus 7? Você nunca leu Salmos? Eu não sei se é 65, me fugiu aqui. Os falsos ungidos, ungido também faz milagre. Olha o ministério da besta. Sinais, milagres e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos, é o que está em Mateus 24, 24. São pessoas ungidas com o Espírito Santo, mas com doutrina errada na boca, fazendo um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Vamos lá, perguntas e resposta número 3, parágrafo 154. Vamos ver o que a gente encontra aqui de bom. Foi feita a pergunta por Mombrana. Nós nos casamos há 21 anos atrás pelo juiz de paz. Foi isto errado? O Mombrana responde: o casamento pertence à casa de Deus. Começa, no 154. Aqui está quando você está realmente casado. Você se casa quando você vota para o outro. Viu? Quando você promete um ao outro que você tomará um ao outro, é aí que se instala o casamento. O juiz de paz pode te dar a licença. Isto é em termos legais, em termos jurídicos, né, irmãos? De viverem juntos como esposa e esposa. Mas quando você promete a esta moça e promete àquele homem que você viverá fiel, e ela e ele, você toma para o seu marido e você toma para casar então. Vocês concordam? E explique isto. Eu expliquei isso na semana passada. Eu creio que foi quando você a promete. Vem. Então, o que é feito na cerimônia de casamento, na presença de um sacerdote? É uma cerimônia daquilo que já aconteceu antes. É para testemunho dos demais. E o papel que o juiz dá é para legalizar a coisa juridicamente. Qual foi o primeiro casamento da história? Adão e Eva. Tinha lá sacerdote? Tinha lá um pastor? Tinha lá algum juiz? Tinha Deus. Tá joia? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É bom nós prestarmos atenção. O irmão Brana está deixando claro aí o fundamento. O fundamento quando um promete para o outro. É quando um olha para o outro, ali já gera o fundamento de Deus ou do homem. Vocês sabem que quando eu conheci a Marlene, eu vim do mundo. E quando eu olhei para ela a primeira vez, e nós saímos, eu saí apenas para ficar com ela. E eu disse para ela: a gente vai sair aqui, vai beber umas, né, e tudo, mas é sem compromisso, a gente vai só dormir umas noites aí e tal. Não tem plano no meu coração não, entendeu? Ser sincero, não, mas nada também dá por conta, vai sair, vai namorar, dar uns beijos e acabou, cada um, Então, aquilo trouxe grandes consequências, muitas brigas,
Porque não tinha o fundamento, não tinha firmeza para o futuro. Algo atraía nós dois para vivermos juntos, não aguentávamos ficar separados um do outro, mas eu não via futuro nela e ela não via em mim, porque até não tinha fundamento. Quando, sabe, você vê José e Maria, ele já estava desposado. O que tinha no coração dele? Sinceridade um com o outro, já estava pensando no lar, na casa, a coisa começou séria, lá na promessa, lá no coração. A pessoa começa um relacionamento aí no pecado, começa o alicerce, e claro que a coisa alinhou, chegou onde chegou hoje, mas você não sabe quantas cicatrizes eu carrego, quantas cicatrizes você poderá estar carregando ou vai carregar, por não parar antes de começar um namoro, antes de começar uma evidência no seu coração, olhar para a moça, para o rapaz, falar: Deus, isso vai começar certo. Para mim começar a namorar com esse jovem, eu quero Deus na vida dele, eu quero quantos filhos o Senhor enviar, se for da tua vontade, tanto que o horário é pouco. E é da mesma forma, não querer namorar. Hoje, o rapaz hoje quer namorar com a moça pelo corpo dela, é tão insensato isto. Ele deveria parar e pensar. Depois de 2, 3 filhos, depois de certa idade, de 5 e 5 anos, esse corpo vai se deformar. E aí eu vou procurar outra bonitinha, outro corpinho magrinho. Está mostrando agora há pouco que as meninas, a foto da irmã Marlene, né? Está ali a filha do irmão Ronaldo. A Marlene era um pouco mais magra que ela, um pouquinho só mais magra. Então, quer dizer, eu vou casar com ela sabendo que daqui a pouco ela está com ruga, eu vou modificar. Eu era do corpo do Wesley, da Marlene, quando eu casei com ela, um pouco mais. Hoje eu estou aqui mais, né? Mais esbelte, barriguinha está aqui do lado do bojo, aquela coisa toda, né? Você está entendendo? Né? Pé de pato, pé de galinha, vai embora, né? Com essa coisa boa. Mas o amor permanece, porque lá no fundamento, no princípio, como a Bárbara está falando aqui, quando eu fui desposar dela, quando eu entendi que eu busquei de Deus, que eu sofri depois de tantas feridas, de tantos erros, de tantos adultérios, e a coisa é que eu fui entender que Deus tinha ela para mim e eu para ela até o final da vida. Você está entendendo, igreja? Mas por que isso não começou antes? Quando eu olhei para ela pela primeira vez, ela olhou para mim. E é isto que nós temos que fazer. Estamos responsabilizados, vocês jovens, nós responsabilizados de ensinar seu exemplo, e você ter essa responsabilidade. Quando você olhar para uma jovem, olhar para um jovem, uma jovem, eu vou estar realmente esposado? E o que está no meu coração? O que está passando aqui? É apenas um caso, um relacionamento, uma prostituição, uma fornicação? O que é? O que está no seu coração? Então você sabe o fundamento, você sabe o que vai acontecer nessa caminhada. Se você pôr Deus no princípio, você vai ver um com o outro, a bênção é certa. Mombrana conta uma experiência que ele teve aqui com o próprio Billy Paul. Não sei que interessante. A pergunta me foi feita outro dia, a partir do 156, perguntas e resposta número 3. É um anulamento o mesmo que um divórcio? Então, quando a gente, um anulamento, quando a gente anula um casamento, né, diante do juiz, é o mesmo que o divórcio? Quando você me faz essas perguntas, amigos, você não sabe o que isto faz comigo. Eu tenho muitos amigos assentados aqui que se casaram 2 ou 3 vezes. Imaginam você o que estou falando do meu próprio filho Billy Paul. Separaria eu Billy Paul? Claro que não. O Billy Paul casou-se com uma mocinha e veio e disse: papai, eu vou me casar. Eu estava lavando o meu carro, eu disse: você vai bater com a cabeça na parede.
e simplesmente continuei lavando o meu carro. Assim. Ele disse: eu vou me casar. Eu disse: vai em frente. Né? Simplesmente continuei do mesmo jeito. Ele saiu por ali e disse à sua mãe, e a sua mãe riu dele. Vocês sabem como o que ele fez? Fugiu com esta mocinha e ainda estava fazendo o primário e se casou. Nós anulamos o casamento, o pai desta menina e eu. Nós anulamos o casamento, mas ele estava casado do mesmo modo. Porque quando um promete viver com outro o resto da vida, tomá-lo como esposo e vice-versa, aquilo já está ligado no céu. Então não vai ser o papel de um homem, o juiz, que vai falar: ó Deus, meu papel vale mais, então está desfeito. Existe isso. É por isso que o casamento deveria pensar antes, aquilo que a gente viu aí, aquele dia que a gente reuniu os irmãos aqui e fez aquele perguntas e respostas falando sobre casamento. É até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Eu falo nos anais da Bíblia. Bem superficial, a grosso modo, na batida do martelo, tanto para homem quanto para mulher, até que a morte o separe. Todo e qualquer caso extra isso deve ser conversado com um pastor que entenda de Bíblia. Porque também, se conversar com um ministro que não tem essa revelação bíblica, vai te instruir de forma errada. Mas converse com o seu pastor, é gabinete pastoral. E ele continua falando: ele veio até mim com a moça e com a qual ele vive agora, e é a minha nora. E ele disse: papai, você me casa? Então, quer dizer, passou-se os tempos, né? Ele já não estava com aquela mocinha do primário mais, já era um homem formado, tinha conhecido, passou-se tempos. Ele conheceu outra moça e queria que o irmão Brana fizesse o casamento dele. Eu disse: de modo nenhum. Este é meu próprio filho. Não acham vocês que isso me corta o coração? Quando eu o embalava em meus braços e fazia tudo o que eu podia fazer, e foi ambos, pai e mãe, para ele. A gente sabe que a mãe do Billy Paul faleceu, né? Faleceu na enchente, aquela coisa toda, e o irmão Brana, ele ficou um tempo sem estar casado. Então ele teve um período que ele foi pai e mãe para o Billy Paul, é o que ele está testemunhando aqui. E ele continua dizendo: meu filho está sentado aqui ouvindo, minha nora e meu netinho assentados aqui agora. Mas eu lhes digo que está errado, porque eu tenho que fazê-lo, estou preso a esta palavra. E eu digo: você foi casado por um juiz? Você deveria ter sido casado em uma igreja, pelo ministro, porque lá atrás nós acabamos de ver que o casamento pertence à igreja. Esta é uma coisa decente para um cristão fazer, mas sendo que você já fez aquela promessa e o voto, e se casou há 20 anos lá atrás, ele falando acerca do Billy Paul, eu penso que isso está bem. Eu vou aqui pular mais aqui um pouquinho. Agora eu estou no 165. Meu próprio filho, que está aqui, esteve comprometido com uma menina. Mesmo que não teve uma cerimônia, que ele disse sobre ele, não importa se ele viveu com a mulher ou dormiu com ela, a menina, ou seja, o que foi, quando ele fez aquele voto, ele estava casado, independente da cerimônia. É o que aconteceu com Adão e Eva. E nós já vimos aqui que Eva
traiu Adão. Eu não vou entrar em detalhes agora, que vai fugir muito do nosso contexto, mas nós já vimos. É só rever as palestras passadas. Nós temos que ser honestos. Não, aqui. Esta é exatamente a verdade. Ele estava casado quando ele fez aquela promessa. Se fosse eu, era a mesma coisa. Tremendo isso aqui, né? Só para a gente terminar aqui, para a gente não alongar muito, perguntas e resposta número 2, vamos ler aqui que o irmão Brano nos instrui, a partir do parágrafo 193. 193. Estou com muita coisa aqui. Pergunta que foi feita para o irmão Brana na ocasião. Irmão Brana, qual é o significado de um anulamento? A gente está livre para casar-se ou isto é só outra palavra para divórcio? Gostaria de alguma informação sobre isto. No 193, perguntas e resposta número 2 agora. Posto que tomem este voto, estão casados. Tal como um moço promete a uma moça casar-se com ela, sobre boa fé. Ele está obrigado para com essa moça. Ele está tanto quanto casado com ela. O único que faz a lei é dar uma declaração de direitos para viverem juntos, para reter-lhes que sejam marido e mulher consensuais. Porém, quando um homem diz a uma mulher: amor, me casarei contigo e te tomarei como minha esposa, me tomarás? E ela o toma, estão casados. Teu voto é sagrado de todos os modos, e isso é o que te casa. Não há pregador que te possa casar, nem magistrado ou nenhuma outra coisa. É tua própria promessa a Deus e a este homem. Quando prometes, estás casado. José, marido justo, ele está falando de José aqui, marido de Maria. Seu marido desposado já lhe era seu marido, mesmo estando desposado. Então o que ele fez? Ele ilustrou isso que ele estava falando, ele embasou com as escrituras. Por que José tentou largar Maria secretamente? Ele não sabia que o que estava no ventre dela era do Espírito Santo. Ele, como homem, falou: eu estou desposado, estou noivo, em outras palavras, né? Para trazer no nosso linguajar aqui dos nossos tempos, do nosso dia, aqui do Ocidente. Eu estou noivo, eu não fiquei com ela, ela está grávida, com certeza ela me traiu. Mas se ele fosse levar isso ao conhecimento público, o que iria acontecer com Maria? Ela seria apedrejada. E ele a amava, ele não queria isso. Então ele resolveu deixá-la secretamente. Todo e qualquer pessoa que visse ela grávida e soubesse que ele deu no pé, era como se ele tivesse engravidado, a tivesse engravidado e desse no pé, não tivesse feito o papel de marido. Então a culpa cairia nele. De certa forma, a Bíblia mostra que mesmo desposada, está casado, porque já há um voto, já é prometido, e o voto é mútuo. Não é aquele voto que a mulher não quer e o rapaz quer, ou vice-versa. É mútuo. A gente viu o casamento lá atrás, Gênesis 25, não é? Esse mesmo que a gente estudou? Me fala a memória aqui. Foi atrás e ela quis ir. A gente vai ver muita coisa boa aqui. Vamos ler só mais um pedacinho aqui. Já casados, ele já havia prometido: a senhora se compromete a casar-se
com esse moço, estás obrigado a fazê-lo. Então o irmão Brando está respondendo aqui a pergunta, né? Se casas com outro depois dessa obrigação, estarás vivendo em adultério. E note, a mesma coisa a um moço prometendo casar-se com uma mulher. Não prometas a ninguém, a menos que intentes permanecer com isso. Nós acabamos de ler que o voto é sagrado. Recordem, para isso está a Bíblia. José prometeu casar-se com Maria. Leia as leis do Antigo Testamento sobre isso. A lei do Antigo Testamento: se prometias casar-se com uma mulher e te casavas com outra, adulteravas e expulsavam-no do acampamento. Sim, Senhor, tens que guardar tuas promessas, quanto prometes isso a uma mulher. Ela é um pequeno vaso sagrado, e isto é para trazer filhos ao mundo de novo. Por conseguinte, quando te prometes a ela, deves casar-se com ela. Então, mais uma porção aqui da mensagem, né, irmãos? Embasando isso com as Escrituras, né? O casamento é até que a morte o separe. Quando se está casado, no voto, porque o voto é sagrado. Tá joia? A gente poderia ver muita coisa boa, o tempo não permite, né? Vimos aqui para que é o casamento na justiça, né? No juiz, no magistrado. Vimos sobre a anulação de casamento também. A gente podia ver sobre votos renovados. E poderíamos ver também na parte de divórcio e outras coisas que a gente, querendo Deus, a gente fala outra hora. Tá joia? Deus abençoe os irmãos. Está sobre votos com boa, presta atenção, sentido, fé, obras. A fé tem que ter obras, então as obras estão a fé e as obras estão lá no coração, um para com o outro. Isso começa lá quando começa a olhar, você já começa um pelo outro pensar. Isso aí. Está na mensagem aqui, qual a mensagem? Pergunta e resposta número 2, né? E o parágrafo 193. Seguro, eles estão casados, porque tomem este voto, estão casados. Tal como a moça, né? O moço promete uma moça casar-se com ela sob a fé. Ele está obrigado para com essa moça. Então é bom pensar antes as obras, a intenção no coração. Tem que compara com a moça. Não é para com a beleza dele ou dela, que é. Há um reino a cumprir ali, é um tipo da igreja e Cristo. Por isso que a mulher é submissa ao marido. Não é porque ele é bom, é ruim. É porque ela representa o tipo da igreja e ele o tipo de Cristo. São todos dois já responsabilizados, né? Sério, né? Efésios 5, 20, 21, 20 em diante, né? Então a coisa assim é muito séria. Então a pessoa vai tomar a Santa Ceia, o pão, o vinho, tipo. A esposa, tipo. A igreja, o marido responsabilizado também, tipo Cristo. Comunhão, né? A coisa é bem séria. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Agradeço o irmão Rafael, agradeço a presença de cada um de vocês aqui, agradeço a presença de cada um, vocês irmãos internautas, amém, que Deus continue abençoando vocês, né?